Boa noite a todos e todas que estão aí se juntando a nós agora nessa tarde, que para mim no Rio de Janeiro é chuvosa, não sei como é que está o clima aí, estamos espalhados pelo país e pelos Estados Unidos, mas bem-vindo a todos. A gente está aqui na nossa sessão informativa sobre os programas de mestrado do Centro Lehman na Escola de Educação de Stanford. Meu nome é Débora Lourenço, eu sou uma ex-aluna do Programa de Educação Comparativa Internacional, o ICE, e hoje eu vou fazer as honras da casa aqui apresentando para vocês. Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica de hoje. Então, a princípio, a gente vai ter algumas apresentações, tanto de ex-alunos ou alunos correntes, em alguns casos, quanto dos diretores do centro e da diretora do programa de Learning, Design and Technology, o LDT. Após a fala dos professores e alunos, a gente vai ter um espaço para comentários e perguntas. Vocês conseguem ler a tela junto comigo? Para participar e mandar sua pergunta, usa, por favor, a função QA, o Q&A. Está provavelmente embaixo da tela de vocês, em alguns casos fica em cima. Se não encontrarem, pergunta no chat que a gente ajuda. E a gente vai respondendo as perguntas, né, e direcionando aos panelistas no momento, né, depois das falas. Se você tiver interesse em fazer a pergunta diretamente a um dos nossos panelistas, você pode usar a função de levantar a mão. Eu sugiro que deixe para levantar lá para o final, tá, gente? Porque a mãozinha baixa sozinha depois de um tempo. Então, quando a gente abrir o momento de perguntas, levantem a mão e a gente vai fazer o possível para chamar o máximo de pessoas, né, para perguntarem diretamente para os nossos panelistas. A gente vai tentar responder o máximo de perguntas, é nosso interesse, a gente quer saber de vocês, a gente quer que seja um momento realmente muito informativo, de muita troca, mas vocês são muitos, nós não somos tantos assim. Então, talvez, se a gente não conseguir responder a sua pergunta especificamente, escreve para o e-mail do centro e que a gente, né, vai chegar, né, trazer uma resposta para você dentro de um tempo hábil. Sobre uma opção que está disponível hoje, é a opção de tradução simultânea, né? Vocês vão ver provavelmente na parte de baixo da tela um símbolozinho de um globo, né? Clicando ali, você tem algumas opções: off, English ou português. Se você botar em off, você vai ouvir os áudios originais. Os brasileiros vão falar em português, a professora Karen vai falar em inglês. E aí, se estiver desligado, é assim que você vai ouvir. Se você clicar em português, você vai ouvir tudo em português. A gente no áudio original, e quando a professora Karen falar em inglês, você vai escutar, na verdade, a Gabriela, a nossa tradutora de hoje, né? E vai escutar tudo em português. Então, escolha a opção que for mais confortável para você. Se o inglês ainda estiver te causando um pouco de estranheza, sugiro que vocês escolham português. Mais um zoom aí na tela, para ninguém ficar perdido. Bem, vocês estão aqui não é para me ouvir explicar o que vai acontecer, eu sei que vocês estão aqui para escutarem um pouquinho mais sobre os programas de mestrado. Eu vou começar fazendo um brevíssimo apanhado dos nossos 4 programas e quando chegar a vez dos ex-alunos, do alumni, eles vão entrar em mais detalhes sobre as experiências que tiveram em cada um deles. O primeiro programa primeiro porque é o mais querido, é o programa que eu cursei, é o Educação Internacional Comparativa, ou International Comparative Education, chamado pela sigla ICE, e que é um programa multidisciplinar que promove, né, propõe um olhar cross-cultural, né, comparativo olhando para as principais questões de educação no Brasil e no mundo. Eu fiquei me perguntando, né, o que seria interessante trazer para vocês sobre o programa, já que eu não vou conseguir realmente descrever como é que foi tudo, mas um ponto que é importante pensar é se você é uma pessoa que está interessado nos grandes temas da educação, está interessado em desenho de política pública com base em evidência, comparando com o que já aconteceu no mundo ou em outras partes do Brasil, o ICE provavelmente é o programa mais indicado para você. É um programa que dura cerca de 10, 12 meses, depende, um ano, arredonda para um ano, bem imersivo, carga bem pesada de pesquisa, mas também com muitíssimo apoio. É um programa, assim, eu sou suspeita, mas acho que vale muito a pena. Um outro programa é o
POLS é um Policy Organization and Leadership, políticas, organizações e liderança. E esse programa, ele é mais voltado a, se você, por exemplo, quer trabalhar com liderança escolar. Você quer ser diretor, você quer trabalhar, né, com desenho, a implementação da política lá na ponta, o POLS é para você. Muito embasamento teórico, mas também muito mão na massa, experiências práticas para apoiar o aluno quando ele ou ela, de fato, começar a exercer uma liderança efetiva, né, no campo da educação. LGT, a nossa estrela de hoje. Temos aqui a diretora Karen, que vai poder falar com vocês um pouco mais sobre o programa. O programa é para aquele profissional, aquele pesquisador que quer misturar educação e tecnologia, né? É um programa muito mão na massa, vocês vão escutar um pouco mais dos meus colegas, muito mão na massa. Essa figura, para mim, representa muito projeto, muito desenho, muita discussão, tudo voltado para a educação, né? Para inovação nesse campo. Por fim, a gente tem um programa novo, tão novo que a gente não tem nem ex-aluno, a gente tem uma pessoa que vai falar por experiência, né, de ter participado de algumas das aulas, mas é o mais novo aí do grupo, é o programa de Education Data Science, ou Ciência de Dados na Educação, e é um programa que, acho que se você quer trabalhar com educação, mas olhando mais para uma coisa quantitativa, de análise dos dados, de olhar, sabe, para a parte mais matemática, mais quantitativa da educação, então esse aí é o campo para você. Lembrando que é de educação, então você vai misturar ciência da computação, né, uma coisa bem, não é mecanizada, bem ligada, né, à computação, à tecnologia, ao trabalho em cima dos dados, mas voltada para educação e para as ciências sociais. Então, se esse é o seu perfil, esse pode ser o seu programa. Bem, eu fiz uma brevíssima apresentação e agora eu queria apresentar os meus colegas. A Ana Machado, que hoje vai falar para a gente um pouquinho sobre o POLS, Hugo Chaves, querido pessoal também, que vai falar um pouco sobre o ICI, e o Felipe, também um grande amigo, que vai falar um pouco sobre o EDS. Em seguida, a gente vai ter a fala dos diretores do centro, o professor Martin Carnoy e o professor David Plank, que vão apresentar um pouco sobre o centro, o propósito, por que o centro está aqui. E, por fim, a gente vai escutar a professora Karen Forsell falando um pouquinho sobre o programa de Learning Design and Technology. Então, eu vou voltar e passar a palavra. Ana, você é a primeira? Eu estou com a tela cheia, eu não consigo ver minha listinha. Esse é um problema. Eu apareço aqui. Pode ir. Vai lá. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou Ana Machado, fui aluna do POLS, me formei esse ano, então acabei aí de me formar, sou recém-formada. Sou natural de São Paulo. Eu vou compartilhar um pouco com vocês como foi meu processo de tomada de decisão e como eu achei o POLS o curso certo para mim. Então, eu vou começar deixando aqui umas 4 perguntas para vocês se fazerem, para entender se o programa de mestrado que vocês estão escolhendo tem um fit ou não com o que vocês querem. Então, para o meu processo de decisão, eu avaliei 4 questões principais. A primeira é a minha experiência prévia com educação. A segunda é o que eu queria aprender com programas de mestrado. A terceira é o que eu queria fazer depois do mestrado, com o que eu queria trabalhar. E a quarta, como eu queria atuar em educação. Então, não só com o que, mas de que maneira. Se era no terceiro setor, se era em empresa, se era, enfim, em setor público. E isso me levou a aplicar para o POLS. Então, no meu caso, só para compartilhar um pouco da minha experiência antes de entrar no programa, eu trabalhava já com educação há 8 anos, em São Paulo, mas eu tinha formação em outra área. Eu fiz a graduação em marketing, eu sentia falta de ter conhecimento teórico mais profundo na área de educação, porque a minha vivência era mais prática. Então, foi o que me levou a procurar um programa de mestrado. Além disso, eu queria um programa onde eu pudesse não apenas aprender os conceitos teóricos, mas eu conseguisse aplicar esses conceitos para trabalhar com educação
principalmente no contexto das escolas públicas. Então, eu queria um programa que me desse fundamentação teórica, mas também que me ajudasse a fazer essa ponte entre o que eu estava aprendendo de conceito e o que eu poderia aplicar para trabalhar com desafios reais da educação. E também tinha um ponto para mim que eu trabalhei, né, nos últimos 8 anos com organizações do terceiro setor e empresas, eu queria trabalhar com o setor público. E aí o POUS também oferecia essa oportunidade de ter mais um foco em policy, né, que é em política pública, e eu poderia me aprofundar mais para conseguir fazer essa transição. E acho que também outro ponto, né, que me levou a olhar para o POUS é que o POUS tem um currículo que ele não é tão fechado como o do ICE, por exemplo. Então, do ICE, você tem matérias que você precisa cursar em cada um dos trimestres, e o POUS é mais livre, você pode montar a sua grade. Então, no meu caso, eu não tinha um tema mais específico em educação que eu já sabia que eu queria me aprofundar. Tecnologia ou educação internacional comparada, eu queria explorar diferentes assuntos. Então, o POUS me deu a oportunidade de montar a minha grade de uma maneira que tinha mais a ver com o que eu queria aprender e explorar. Então, acho que isso também são, né, boas dicas para quem está tomando a decisão, escolhendo o curso certo. Falando um pouco mais do POUS, assim, o foco do programa é formar lideranças que vão trabalhar com educação, tanto no setor público, quanto em organizações do terceiro setor, em empresas, ou até mesmo na escola, como a Débora trouxe. Então, tem esse foco, sim, de formar liderança, né, para trabalhar com educação, tanto que um do nome está no nome do programa, Leadership. Tem um currículo muito livre, como eu falei, então a gente tem liberdade de escolher as disciplinas, a gente tem alguns clusters, que são 3 clusters, e a gente tem que cumprir um número mínimo de créditos em cada um deles, então tem que pegar algumas matérias de metodologia, outras de teoria, outras de conhecimento aplicado, mas quais matérias você vai pegar, você tem mais liberdade em escolher. E é isso que vai muito do que você busca. Se você já quer se aprofundar num tema em uma coisa mais estruturada, onde você tenha disciplinas obrigatórias, ou se você quer explorar de uma maneira mais livre. A gente tem um orientador do programa que ajuda a gente a escolher as disciplinas, então também tem esse guia, caso você esteja em dúvida de quais matérias você quer colocar na sua grade. O POUS, ele não tem uma tese como projeto final do curso, ele tem um projeto aplicado, onde você trabalha com algumas organizações selecionadas pelo programa para resolver desafios reais de educação que elas enfrentam. Então, para mim, casou muito com o que eu buscava, porque eu queria pegar a teoria que eu estava aprendendo para lidar com desafios de organizações educacionais. Então, acho que o POUS, ele tem essa abordagem mais aplicada. Então, é a gente pegar o conhecimento teórico e conseguir resolver desafios de organizações que são parceiras do programa, e esse é o projeto final de conclusão do curso. Então, ele é menos acadêmico e é mais aplicável. E acho que tem também um outro ponto, assim, para falar, a cohort do POUS, né, a turma do POUS, é mais formada por alunos dos Estados Unidos, então, na minha turma, né, do último ano, eram 27 alunos, tinha eu e mais 2 pessoas que eram estrangeiras, o restante eram mais americanos, e o seminário do POUS, que acontece toda semana, que é uma disciplina obrigatória, acaba abordando muitos desafios da educação americana. O que para mim não foi ruim, porque como a gente tem o Centro Lehman, eu sempre participava do seminário de educação brasileira, e com o pessoal do POUS eu entendia mais da educação americana. E acho que é interessante também para a gente que vai estudar nos Estados Unidos, um pouco mais da cultura, enfim. E acho que, por último, assim, de informação sobre o POUS, para dar essa apresentação inicial, é que o POUS é o programa de mestrado em educação que tem integração com o programa de política pública e também com o MBA, que é o mestrado de administração, de business. Então, para quem tiver interesse em ter uma dupla diplomação, vocês podem aplicar para o POUS e para o mestrado de política pública, ou para o POUS e para o MBA. E aí vocês fazem 2 anos, um ano de educação e um ano no outro curso que vocês escolherem. Só lembrando que eu acho que para a escola se vocês quiserem fazer o duplo diploma, estiverem pensando em fazer educação e business, vocês têm que passar pelo processo seletivo da escola de negócios, e aí vocês conseguem entrar no POUS. E com a escola de políticas públicas, não. Vocês podem aplicar para os 2 programas, e se você não passar em política pública, você pode cursar o POUS do mesmo jeito. Então, acho que também fica essa informação aí para quem tiver interesse. Eu acho que é muito interessante para quem quiser trabalhar com política pública aplicar para os 2, e porque vale muito a pena. Talvez eu tivesse feito isso se eu pudesse voltar atrás, para quem quer trabalhar com policy. Mas enfim, acho que é uma oportunidade também aí do programa para quem tem interesse. Então, em linhas gerais, é isso. Obrigada, Ana. Cumpriu perfeito o tempo. Passou só 20 segundos. Vamos ver se o Hugo se sai melhor.
Hugo, agora com você. A minha tendência é ser pior que a Ana no tempo, então eu vou ser atento aqui à minha fala. Boa tarde para quem está no Brasil, tarde também para quem está nos Estados Unidos, né? Vou falar do ICI, que foi um programa que me trouxe muita coisa, e vou tentar trazer uma imagem geral, assim, para que, pelo menos, a superfície, assim, do entendimento do que o programa pode trazer para quem está interessado, pode vir. Dos programas apresentados, o ICI, ele é realmente o programa mais acadêmico de todos eles, né? Ele é um programa que tem um maior foco em pesquisa, ele é um programa que acho que os alunos passam mais tempo dentro da sala de aula e mais tempo também trabalhando numa espécie de tese, né, deles. O objetivo final, o produto final que você tem quando você cursa o ICI é produzir um paper que vai ser aceito pela direção do ICI, pelos professores, como um paper que está passível de ser publicado numa revista internacional. Então, essa parte ela é incrível, porque realmente existe uma quantidade de apoio dentro de Stanford, por parte dos professores e de todos os professores, não só do seu orientador, da sua orientadora mais próximo, mas de todos os professores que você conhecer na sua trajetória de Stanford, que vão poder te apoiar para você fazer a sua tese, escrever o seu paper, né? E se o seu paper ele é mais ativo, por exemplo, existe dentro de Stanford um setor que ele é destinado para auxiliar alunos a aprender mais sobre métodos quantitativos. Se ele é mais qualitativo, você também vai ter gente especializada nessa área. Então, o tamanho do apoio, do suporte que os alunos têm para desenvolver suas qualidades de pesquisador, ela é uma realidade muito grande mesmo. Isso é impressionante. Isso é uma grande diferença até da Universidade Brasileira, pelo menos da minha experiência, no sentido de que uma vez que você está dentro de Stanford, você está dentro da comunidade e as portas estão abertas para você. Uma vez que você procura as pessoas, elas vão estar disponíveis para você. Então, esse é o primeiro ponto da pesquisa, né? E outro caráter acadêmico do curso é que a gente tem matérias obrigatórias e essas matérias obrigatórias são mais teóricas, né? Como a economia da educação e a própria matéria de ICI, que é uma matéria que eu diria que ela é uma grande sociologia da educação, sociologia histórica da educação. Então, ela é uma matéria teórica que envolve bastante debate, bastante leitura, o que eu acho que é uma experiência diferente do LDT e do POS. Diferente do POS também, que foi um ponto que a Ana falou, o ICI ele é muito internacional. A minha turma tinha 16 pessoas, e era eu e mais uma amiga brasileira, a Ariane, tinha 8 ou 9 meninas chinesas, tinha um amigo do Paquistão, uma de Hong Kong, uma peruana, 2 mexicanas e 3 americanas. Se eu não me engano, eu falei todas elas. Então, tem um ambiente internacional muito grande, ele é maravilhoso, assim, tanto para o aspecto profissional como para o aspecto pessoal, porque se aprende invariavelmente, né? Nesse ambiente, principalmente no ambiente de educação internacional comparada, que a gente troca muito sobre cada realidade, cada lugar, e eu acho que esse ambiente internacional é um ponto muito, muito, muito positivo do ICI. A outra coisa que eu quero falar é que, mesmo tendo esse caráter internacional, é muito possível um brasileiro focar no Brasil, né? Estando lá. A minha pesquisa foi toda focada no Brasil, eu habitava o Centro Lehman diariamente, eu tive um apoio muito grande de um pós-doutorado, Leonardo Rosa, na minha pesquisa, que me ensinou muito e me trouxe também esse apoio, não só acadêmico, mas de fazer parte de uma comunidade, né? Então, ao contrário do que a Ana falou do POS, que às vezes você tem um foco muito na educação brasileira, o foco do ICI ele é estudar a educação internacional, né? Então, a gente acaba vendo muita coisa dos organismos internacionais, do Banco Mundial, do PISA, um grande debate sempre, mas também
a sua tese, né, o seu paper, o seu objeto de estudo vai ser o que vai guiar você naquilo que você vai estar estudando, e geralmente brasileiros estudam Brasil. Então, existir a comunidade Lehman Center também é uma coisa muito interessante. E eu acredito que eu acabo de completar 5 minutos e falei tudo que era preciso ser dito. Espero responder as perguntas que tiverem para serem feitas. É ótimo, Hugo. Passou só 6 segundos, então você ganhou aí da Ana. Sinto muito, Ana. Agora vamos ver se o Felipe ganha de vocês dois, falando para a gente um pouco sobre o EDS. Felipe. E só se eu bater 5 no prego, né? Acho que não vai dar, não. Bom, então, meu nome é Felipe, eu terminei o doutorado aqui em International Comparative Education, né? Educação Internacional Comparada. Terminei agora no meio do ano e estou como um pós-doc no Lehman Center. Então, eu vou falar um pouco do Education Data Science, mesmo sem ser parte do programa. Mas eu acompanhei um pouco as discussões, né, da elaboração do programa aqui, quando eles estavam pensando, durante a minha trajetória acadêmica aqui em Stanford também, eu peguei muitas das matérias que são parte desse programa, né? Então, como a Débora já falou, assim, se você está pensando que em uma área que você vai trabalhar com dados, né, métodos computacionais mais pesados, né, se você está pensando em algo que tente aliar isso com educação, né, então esse é o programa para você. Ele é um programa tá muito bem elaborado, muito interessante. Ele é um programa um pouco, eu diria que ele tem ele é meio híbrido em termos do quanto que você pode explorar e o quanto que você não pode explorar. Ele é um pouco rígido em termos de quais matérias você pode pegar, só que essa rigidez ela é flexibilizada em 3 especializações que você pega dentro do curso. Essas especializações vão mandar para você por Stanford como um todo. Você vai acabar pegando matérias na ciência da computação, na ciência política, deixa eu ver, tem até mais, na linguística, dependendo da especialização que você resolver fazer, a trajetória que você vai resolver fazer, você acaba navegando por outras áreas de Stanford que não educação. A grande diferença que eu acho que tem que pensar aqui, né, com relação a esse mestrado e a um mestrado em Computer Science, né, ciência de computação, por exemplo, é que aqui a carga é toda voltada, pensada como trabalhar esses métodos, trabalhar essa parte computacional, pensando em um retorno para a educação. Então, é uma coisa bem focada e bem direcionada, né? Durante o curso, vocês vão pegar matérias dentro da própria escola de educação, o CERN, né, o central é aqui dentro da escola de educação, e aí, para cumprir os requisitos, né, que são essas 3 especializações, de 6 que são as opções, vocês acabam navegando um pouco para fora da escola de educação. Além disso, tem um espaço pequeno para pegar matérias eletivas, que são matérias que não estão nessa grade, então por isso que eu falo que é uma coisa meio híbrida. Você tem um leque de matérias que você precisa pegar pelo menos algumas delas, e um bem pequenininho que você pode escolher algo que é completamente fora desse contexto. Tá? Além disso, durante o summer entre o primeiro e o segundo ano do curso, o curso são 18 meses, você faz uma internship, né, então um estágio ou um research assistantship. Você vai trabalhar com um professor, uma professora aqui dentro da escola de educação, trabalhando com uma pesquisa e aplicando, né, a parte mais prática de dados. O que é muito importante, assim, para quem trabalha nessa área, para quem já tem alguma experiência nessa área, essa questão de você trabalhar com métodos computacionais, você aprende na prática. Então, essa é uma oportunidade que o curso te dá para você botar a cara a tapa, sofrer um pouquinho ali, mas aprender muito e desenvolver muito durante esse tempo, que seria esse período do estágio ou desse research assistant, né, que é essa parceria com uma professora ou um professor aqui dentro da escola. O curso termina com um projeto final, que é acompanhado por um dos professores, né, que vai estar trabalhando com você, e esse é o grande, que eles chamam o grande capstone, a entrega final do curso, né? A gente pode falar um pouquinho mais depois, quando a gente separar nos grupos,
sobre matérias, sobre quais são essas especializações, e o que os requisitos, e o que a gente tira um pouco do curso. Mas eu acho que eu consigo falar, por enquanto, é isso. Fiquei no tempo, Débora? Tem 5 certinho, não? Seu fone, Débora, seu fone. Sobraram 30 segundos. Felipe é o vencedor. Meu amigo também de mais longa data aqui no grupo. Que bom que você ganhou, Felipe. Agora a gente vai passar para a fala dos diretores do centro, professor David Plank e professor Marcin Carnoy. Eu acho que quem vai começar a falar é o David, não é? Obrigado, Débora. Boa noite para os brasileiros, boa tarde para os californianos. Eu sou David Plank, eu sou um dos co-diretores do Centro Lehman aqui em Stanford. O centro foi estabelecido em 2011 com a missão de apoiar o melhoramento de educação brasileira em todos os níveis. E trabalhamos em parceria com os nossos alunos e alumni, com colegas e amigos brasileiros, com instituições do setor público, do setor privado e do terceiro setor, para avançar a nossa missão. As nossas atividades incluem a formação dos alunos, um programa para Visiting Fellows, que são ou pesquisadores ou policymakers brasileiros que querem passar 3 meses ou 6 meses aqui conosco em Stanford. Fazemos pesquisas acadêmicas e aplicadas. E temos também uns projetos orientados para a nossa missão de melhorar a educação brasileira. Neste momento, temos 2 grandes projetos, um que se chama PED, que cuida da formação dos professores da educação básica no Brasil, e outro que se chama D3E, Dados para um Debate Democrático em Educação, que cuida das políticas públicas no setor. Neste momento, agora, estamos lançando uma nova iniciativa no centro para ampliar e diversificar o conjunto de candidatos para os nossos programas que a Ana e Hugo e Felipe já descreveram. Recrutamos alunos para bolsas no Centro Lehman. E o Martin fala mais sobre as bolsas, mas as bolsas são generosas, não? Eles pagam quase todo o custo de um programa aqui em Stanford. E procuramos candidatos que refletam a diversidade do Brasil, em termos da região, de cor, da etnia, de classe social e de gênero. E eu passo a palavra agora para o meu colega Martin Carnoy, que fala mais sobre as bolsas e sobre o Centro Lehman. Obrigado. Obrigado, David. Boa tarde. Eu sou Martin Carnoy, um dos co-diretores do centro. Temos bolsas para mestrado e também doutorado. Doutorado é muito mais limitado, mas mestrado muito amplo. Falamos hoje do mestrado na tecnologia e ciências de aprendizagem, mas temos também um mestrado em estudos comparativos internacionais, também sobre a política educacional, que é mais curto, somente 9 meses.
temos temos outro programa novo, Ciências de Dados, e temos também uma cooperação com o mestrado em política pública, que é 2 anos. Eu acho que se pode ser admitido a este programa e especializar na educação. Mas as bolsas, como David tem dito, são muito generosas, cobram mais ou menos todo o custo da universidade, a parte muito, quase todo o custo de vida aqui em Stanford, todos os gastos. Também temos oportunidades ainda para os mestrados, candidatos a mestrados, de trabalhar em pesquisa com nós e com os estudantes de doutorado. O mestrado, como vai explicar Karen depois, o mestrado em tecnologia e ciência de dados, ciência de aprendizagem, perdão, é 11 meses, termina com um projeto de tecnologia, um projeto mais ou menos neste campo. O mestrado internacional comparativo também é 11 meses. Também requer um projeto que não é exatamente a tese de mestrado como no Brasil, mas é um ensaio de investigação. As boas coisas destes 2 mestrados são que todo ano tem um seminário em que vocês trabalham para o projeto final. E isto é muito importante. Ano passado tem feito o mestrado em política pública, política educacional, perdão. Isto também é muito bom mestrado, simplesmente não tem um projeto final. Em todo caso, qualquer pergunta, qualquer coisa, vocês podem comunicar com nós sobre a aplicação. As aplicações, eu acho que quando tem que fazer a aplicação para o 1º de dezembro? Quem sabe? Temos que terminar isso. Eu acho que ou 1º ou 15 de dezembro. De 1º de dezembro, a aplicação até o dia 8 de janeiro, Martin. Até quando? 8 de janeiro, conforme o site do GSI hoje. Assim, você pode fazer a aplicação até 8 de janeiro? 8 de janeiro. Ok, está bom. Ok. Que devo introduzir nosso Karen Porcel. Quem faz isto? É você mesmo, Martin. Você? Não, você. Débora, quer fazer? Você, Martin. Eu? Ok. Sim! Ok. Karen é diretora do programa se chama Ciências de Aprendizagem
e tecnologia, mais ou menos, LDT. Ela é, eu acho que diretora já 6, 7 anos, vai muito rápido, não sei exatamente qual, mas tem muita experiência nisso, e trabalha com um grupo de professores que são expertos, muito expertos neste campo, e tem um programa muito bem organizado, com o fim de avançar as ciências de aprendizagem pela tecnologia. Karen, quer começar? Do you want to start? I just introduced you. Okay, well, thank you very much. Can you hear me okay? I see that Gabriela is interpreting, so I'm assuming she hears you and you hear me. Good afternoon, good evening to everyone. I am so pleased to be here with you today from a cold but sunny California. My job today is to answer some big questions about the LDT, Learning, Design, and Technology program. And just to be clear, Martin, I have been directing this now for 12 years. So time flies. I know, it doesn't feel like that long. So I'm going to go ahead and share my screen. And then after I have presented for, what did we say, 12 minutes, I'll start my timer just so that I can be as good as everyone else. Then we will take some questions generally, and then in breakout rooms around the individual programs. Can you see my screen okay? Yep, thank you very much. So the Learning, Design, and Technology Master's Program at Stanford Graduate School of Education, it's actually been along for quite a long time. It's going on 22 years now. And so we see more and more LDT programs in the United States. We were the first. Today, I'm going to go ahead and tell you a little bit about what we look for and about the program. But first, I just want to reiterate, you are welcome to submit your questions in the Q&A at any time, and then hopefully we will be able to answer them by the time our program is finished. So I know this big question is at the top of everyone's minds. So I want to start by talking about what it is that we're looking for. In this program, which is highly selective, we have applications from students from around the world, and the very vast majority of them are excellent students. And yet we only admit under 15% of our applicants. So today, my job is to help you to be one of those 15%. With so many very strong students, we have to try to decide what is sort of, from all of these wonderful people, how are we going to choose which ones to admit? So the first answer to that question is that we are a cohort-based program. We are trying to bring together students from around the world, from around the United States, from around California, with a wide range of lived experiences, academic backgrounds, and previous skills. We strongly believe that not only do you learn from your professors, from your courses, from being at the university, you learn from each other. And so we build a cohort of students with a range of different talents that they then bring to each other. In fact, the application has a question about what diversity do you contribute to the cohort? And we want you to think very broadly about that. It can be things like you are from a small town, or you were homeschooled, you had an unusual schooling, or you did some special project that has enriched you and could contribute to the program more broadly. We also invite applications from students with different academic backgrounds. We tend to have a mix, most commonly, of educators, engineers, and designers, but that's not an exclusive list. And quite frankly, a lot of our applicants
have experience with more than one of those in different formal and informal ways. So you might be a teacher who has used technology in the classroom. You might be a designer who is trying to design for a learning experience. You might be a programmer who wants to apply your skills to the design of apps that help people learn. So think broadly about what it is that you bring to the cohort. What we want, despite all this diversity, is a core interest. This is what everybody has, a core interest in the design of learning experiences. We do think of ourselves as a design program. There are many at Stanford, and we fit in with them in that we are all very collaborative and we cross-pollinate. We have students who take courses in computer science, in human-computer interface design. We have students who take courses at the so-called D School, which is in mechanical engineering. And our own program does the same kinds of processes, but while applying it to a learning experience. And of course, it's in the title of our program. What do we design? We design technological applications. So we encourage applicants who have an interest in using advanced new technologies or even existing technologies, digital technologies, web, simulations, games, etc., to help people learn. So the interest is key. You do not have to have done it already, although some evidence in your application that you have tried is welcome, because we find that successful applicants are those who have done enough to realize why they need to come to Stanford to learn this. And that is the third thing I would say, is what we look for in applicants is people who are looking for what we have to offer. So I'm going to spend a little bit of time talking about what we offer and what this program is all about so that you understand how what we offer and what you seek can match. So first question, what do students learn in LDT? Well, we did an exercise where we surveyed our alumni a few years ago, and we sort of crowdsourced this list of the big enduring skills that we think LDT can offer. One is to understand deeply what education technologies or learning tools, digital learning tools, have as a history or as a potential, what's in the landscape right now. We are located at the heart of Silicon Valley. This is the birthplace of Silicon Valley. And there is a lot of ecosystem, a lot of other companies that are doing interesting things in education technology. So this is a place where you can come to understand what is happening, what kinds of research has been done, what kinds of companies are out there. You can use this as a fertile ground for understanding what needs there are and what the potential is for technology to support different kinds of learning endeavors. And this is learning both inside the classroom and outside of the classroom. We are also a strong place for learning about evaluating education technologies. And in fact, you can't really design a strong tool without having some basis in research, both to inform how you design it and then also to test whether it's any good after you've finished. So we are a research institution. Our faculty are leaders in their fields in research in a variety of different subjects and areas. And they are extremely good at helping students to connect with the research that can inform and test designs that we want to build. So that's a strong reason to be in this program. And then finally, this is a very applied program. We believe strongly that you learn immensely by trying to create something, not just going to courses, but also to actually build something. So this is an entrepreneurial kind of environment, and people are constantly trying to make things and put them out in the world to see if they work. Not always starting at startup, although that certainly has happened before. So in LDT, we do focus on designing real learning materials, making digital prototypes,
and communicating the ideas to a broader audience to get feedback on the ideas. So how do we do that? How do students learn in LDT? Is this a good fit for the way that you want to approach learning? I will cover 4 big ideas. One is the courses, of course, the projects you do, the internship component, and the cohort, the people that you are working with. So we are actually a very small school of education at Stanford relative to some large universities. And so we have a carefully chosen few professors who are affiliated with the Learning, Design, and Technology program. This is their pictures, and you can find them on our website. They teach a wide range of courses, and you can actually go to our website and browse the courses that are being offered. And on the LDT website, you can find some pre-approved courses that are selected. There is only 2 courses that are required of all LDT students. The core LDT seminar, which is run all year long on Friday mornings, brings together students from all these different backgrounds and pursuing LDT with a variety of different goals and interests, brings us together to talk about this core idea of designing learning experiences. And then the internship workshop, which is affiliated with whatever internship you do, is the other required course. Other than that, you actually get a great deal of choice. And we work with you to identify courses that will match your interests to the required categories, which are methods of research, design of learning experiences, learning theories and learning content, and design processes. So you have a great deal of leeway within that to take courses from around the university. We have very porous borders, and you can take courses in, for example, the D School, the humanities and sciences. You can take classes in engineering, computer science, and so on. So we actually explore quite a lot of different courses and believe that designing learning experiences while learning something new is a very rich experience. A core way that we tie all this richness together is through the master's project. And again, if you go to our website, you will see the last 5 years worth of examples of student projects, which you can peruse. They all have little videos and sometimes papers that you can read. And you will see that these are tightly tied to the students' own interests. We work with students closely to identify a topic that will be productive and doable in one very short year. In addition, I mentioned the internships briefly. You are required for at least 2 of the 4 quarters to have an internship. This can be outside of the university, it can be in the university. We have a variety of different offerings already in our database. You can also reach out to us with ideas of who you would like to reach out to, and you can organize your own internship. And we have a process for doing that. And as I mentioned, you take a workshop to reflect on that experience. And then last but not least, you learn from the people. In fact, I perhaps might turn that around and say, perhaps the most important way of learning is from your peers, your classmates, from LDT, from the GSE, from across Stanford. And we do a great deal to support that cohort feeling and to encourage connections with each other. And by the way, with our very robust alumni network. This just happens to be a list of recent alumni JARB titles from a couple of years ago. Students who have graduated from LDT, we survey them and find out where are they going next. And this gives you a little bit of a sense of all the different ways that you can use the LDT degree moving forward. So that was a very brief overview of how it might be a fit for you. I know that we are going to now do some more Q&A, so I'll stop my presentation and let you ask. Obrigada, Karen. Eu agora quero chamar meus colegas, os pós-docs aqui da sala, para liderarem a parte de perguntas e respostas. Obrigada, Débora. A gente tem algumas perguntas. Uma das perguntas que a gente podia fazer para a professora Karen
é sobre o statement, né? O que se espera nesse statement of purpose? Excellent question. Yes, so the statement of purpose is the core part of the application, really. This is where you can match what you have done before to what you want to do in the future. So what we're looking for is not to repeat your resume of everything you have done before. We are looking for you to tell us a story of how your path has brought you to a place where you want what we have to offer, and how you see what we have to offer as helping you to reach your next, reach your potential, to reach your next step. So it's short, it's 2 pages, and you are trying to craft a message that shows off the best sort of what you bring to the table and what you hope to accomplish. Obrigada. Se alguém tiver alguma mais perguntas, vocês podem fazer mais perguntas para esclarecer qualquer um desses pontos, né, os participantes. Acho que uma outra pergunta que pode ser para Karen ou para o David então a gente já falou sobre, já foi respondido no Q&A sobre as datas de seleção, e acho que o Martin também respondeu, mas se a situação da pandemia vai afetar de alguma maneira o processo de admissão do próximo ano. Karen, do you want to go first? Sure. So we are absolutely going to be admitting students for next year. The challenge is that because this year we allowed our admitted students for the past year to defer if they so desired, we have some spaces already taken and different numbers for different programs. So there will be somewhat fewer spots available for next year's cohort, but it's not a random chance thing. So if you are highly qualified, we invite you to apply anyway. We will definitely be admitting students for next year. E no centro, a situação é a mesma, não é? Então, o calendário fica constante, mas não sabemos o que acontecerá em Stanford e no mundo em setembro próximo. Mas esperamos que os alunos admitidos ou que recebem bolsas do centro podem chegar em Stanford em agosto ou setembro para começar os estudos no ano que vem. E vai ter alguma extensão dos prazos ou os prazos são fixos para esse ano? Tem alguma mudança prevista? Não, os prazos ficam os mesmos. 8 de janeiro para a receita da aplicação. Uhum. Obrigada. A gente podia chamar talvez algumas pessoas que queiram fazer as perguntas, que fizeram a pergunta, para entrar, ser convidado aqui e fazer a pergunta pessoalmente. O Walter Akil Goya tem 2 perguntas aqui. A gente pode chamar ele para fazer essa pergunta. Cristina, pode colocar, Cris? Walter Akil Goya. Oi, Vá. Isso. Me ouvem? Eu tenho 2 perguntas. Uma sobre se o programa de Education Data Science vai ter bolsas também, já que é um programa novo. E para Karen, principalmente, em relação ao LDT, se é necessário que você já entre com algum projeto em mente ou você tem algum tempo, como o programa é muito rápido, né, são 11 meses, existe algum pré-requisito nesse sentido do pré-projeto de entrar no programa? Eu posso responder a primeira pergunta, que sim, oferecemos bolsas para os 4 programas. Então, a nossa missão é de apoiar o melhoramento na educação brasileira. Todos os programas podem contribuir e temos bolsas para todos os programas.
E Karen? Thank you. Excellent question, Walter. So we sort of, on the one hand, we would like you to have a destination in mind. It is helpful if you know what kind of problem you would like to solve or design challenge you would like to take up. However, it is not helpful if you know exactly what that solution would look like. Because if you have an idea of what you're going to build, I think you need a different program than us. Our program is much more about trying to understand the need and then explore different solutions so that you arrive and you test it and you arrive at one that is successful in the end. So we find that if people are too focused on a particular outcome, that actually limits the amount to which they can learn from us. But it is very helpful if you know that you want to help a particular learner or solve a particular kind of educational challenge. Muito obrigado. Obrigada, Walter. A próxima, a Denise, que já entrou aqui como panelista, também tem uma pergunta para fazer. Denise, por favor. Vocês podem abrir A minha conexão caiu, desculpa, começou a chover muito aqui agora e a conexão caiu. Eu vi você falando agora, eu fiquei muito interessada no programa do LDT, porque no mestrado, porque apesar de eu já ter mestrado em administração pública, o programa me parece interessante para criar alguma coisa nova. E eu sinto e eu tenho doutorado em educação, o que eu sinto é que tanto a graduação, mestrado, doutorado em educação, quanto os gestores públicos no Brasil, com quem eu também já trabalhei com alguns, com secretários municipais de educação e secretários estaduais, eles não têm informação e nem conhecimento sobre como funciona o financiamento da educação de fato e sobre como funciona o orçamento. E eu tenho uma expertise em análise de orçamento e eu gostaria de montar um programa e até não só um programa de computador, mas um programa de estudos para transferir esse conhecimento que eu tenho, que é uma expertise que eu tenho por trabalhar nessa área há muito tempo e que eu acho que no Brasil falta. As pessoas, elas saem da faculdade de educação, do mestrado e doutorado muito despreparadas para encarar o tema de financiamento e principalmente uma análise prática do financiamento da educação. Então, eu fiquei em dúvida se seria interessante fazer um Visiting Scholar ou um mestrado em LDT, porque eu não vou ter tempo agora para fazer o TOEFL e o IELTS. Eu estou terminando uma consultoria, então não teria tempo para aplicar, não esse ano, para o mestrado, aí só no ano que vem. Isso seria um bom tema, por exemplo, para um visiting e para o mestrado no outro ano? Eu agradeço. Boa tarde. So I think this is a very specific question that maybe it would be worthwhile for us to connect with one-on-one to talk about the possibilities. And so feel free to email me if you'd like to, and we can set up a time to talk about that. But I think in general, it sounds like what you're saying, that you have a curriculum in mind of something that is not currently available, and you would like to design a learning platform of some kind to deliver that content. And so if I've understood that correctly, that may be possible. I'm not sure if your question was whether the LDT program would be better than a visiting scholar program. I think we should understand more about what the pros and cons are of those different things. So I'm going to suggest that we talk about that separately for your specific case. All right, thank you a lot. Obrigada, Karen. E acho que esse é um ponto importante, que
para todas essas perguntas específicas, né, sobre a sua carreira, a sua trajetória, qual que é o melhor programa, fiquem à vontade para entrar em contato com o e-mail que a gente pode daí fazer, conectar, tentar responder ou conectar vocês direto com os professores ou com alunos dos programas para poder ajudar a esclarecer esses pontos, né? Então, por favor, continuem, mandem os e-mails com suas perguntas e questões específicas, assim. Eu acho que a Denise tinha feito uma pergunta também no chat, assim, sobre a questão de orientador, né? Como que se faz esse contato com o orientador? É preciso ter um orientador, um projeto antes de aplicar ou não? By counselor, I'm going to assume we're talking about a faculty advisor? Yes. So the way that LDT works is that we do assign you to a faculty advisor when you are admitted. However, we don't think of faculty advisors as the guru from whom you learn everything. In LDT, think of the faculty advisor and myself and the program assistants and the program officer as all members of your advisory board. So if you were going to start an organization or an initiative and you gathered together lots of different people to help you to make it successful, that's how we think of the faculty advisor for LDT. And we will try to match you with somebody whose interests and research are relevant to what you're doing. But that's not going to be a one-on-one apprenticeship model for LDT. I think, for example, ICE is very different, where you are working closely with the faculty advisor on your paper. Here, it's a little bit more loose, and we encourage our students to reach out to lots of different people. So if you are looking for a research kind of an experience, ICE is usually the better program. However, we do have some students in LDT who are trying out research as a possible direction to go. And so it is possible to do your internship as a research assistant in one of the research labs, but that's not the central focus of the LDT program. Ours is a little bit more, if you will, entrepreneurial in spirit. A gente queria convidar agora o Guaraí Machado para fazer a pergunta sobre a seleção do programa. Cris, você pode... Tatiana, eu estou tendo uma dificuldade de localizar o Guaraí aqui. Eu não sei se ele está conectado ainda. Deixa eu encontrar ele aqui. Ah, tá aqui, achei. É? Vamos outro panel. Isso, por favor. Pronto, Obrigada. Guaraí. E Cristina Carnoy caiu. Você pode... I'm sorry, o professor Carnoy estava só enviando uma mensagem, ele teve que sair para uma reunião urgente aqui, então ele teve que sair sem falar. Eu estava pedindo para a Débora poder fazer essa informação, trazer essa informação para nós. Deixou para você, David, ele falou, peça por favor para o David continuar respondendo por mim, ok? Agora aí você pode abrir seu microfone e você pode responder. Ou perguntar. Pronto. Se quiser ligar sua câmera, se você conseguir, também seria ótimo. Olá, Obrigada. Tudo bem? Tudo. Em português, né? Eu gostaria de saber, por favor, se seria possível aplicar para 2 programas ao mesmo tempo, como no início foi dado o exemplo de POUS e mestrado em políticas públicas. Acho que essa primeira pergunta e uma outra pergunta acho que já foi respondida, se seria necessário ter um orientador, uma orientadora previamente durante a aplicação. Mas isso já foi respondido. Então, é a primeira pergunta, somente. Muito obrigado. Obrigado, Guaraí. Thank you. Para a primeira pergunta, temos 2 programas na Escola de Educação que são joint degree
programs. Programas em 2 escolas. E temos um programa com a Escola de Comércio, de MBA, que é um mestrado em Educação e um Masters of Business Administration. E os 2 programas precisam 2 anos. E temos bolsas para esses programas também. O Carnoy já mencionou que temos também um programa joint entre a Escola de Educação e o programa de Políticas Públicas na Faculdade de Liberal Arts, que é também uma oportunidade. Não sei, Karen, se tem programas, if there are joint programs between LDT and any other programs in the university. So the master's students sometimes take courses in the LDT program, but not the actual degree. So because they are a master's in business administration and then adding on the master's of education, they have a great deal of choice about what kinds of courses they want to take, and they can specialize in technology there too. But there's no joint degree with LDT. E nos programas de mestrado, a gente não escolhe um orientador antes da chegada em Stanford. É uma escolha feita quando a gente chega. Okay. Thank you very much. Obrigada. Agora a gente convidou o Marcelo. Obrigada, agora é aí. Convidou o Marcelo Barbosa Almeida para fazer essa pergunta aqui. E se alguém tiver mais, pode levantar a mão ou escrever no Q&A também as suas perguntas, para a gente poder ter mais um tempinho. Obrigada, Marcelo. Olá, boa noite. Eu falo do interior do estado do Rio de Janeiro, quase que na divisa com o estado do Espírito Santo, mais especificamente Campos dos Goytacazes. E a minha questão é muito simples. Se dentro desses programas, não é, o desenvolvimento de atividades ligado ao campo produtivo, ou seja, a agricultura, e mais especificamente o que a gente chama de educação do campo, estão associados a algum desses eixos de atuação ou desenvolvimento de ações educacionais ou tecnologias alternativas, como a própria pedagogia da alternância. Karen, do you want to speak to that from LDT? I'm not entirely sure if I understand the question, sorry. Is it, can you choose to focus on agriculture as an area to develop a learning experience around or for? Is that the question? Se a educação do campo, certo? Uma educação que é diferenciada do meio urbano, uma visão de fixar o homem no campo, não é? São ações totalmente distintas, aonde eu teria que prover para ele a mesma tecnologia que ele encontrasse no meio urbano, de tal sorte que ele não precisasse abandonar a produção primária. Não é? E aí você tem uma base francesa que fala muito da pedagogia da alternância, aonde você não respeita muito o calendário educacional, e sim respeita o calendário agrícola para desenvolver todo o processo de ensino e aprendizagem. So I think that's a very interesting question, for sure. The way that plays out in LDT is that students can come and they can choose a problem, a design challenge that is close to their hearts. And clearly this is something that you would have an interest in solving. The next question is, how feasible is that to do? What is a piece of that you can impact in a one-year master's program? And some of the students come with some very large ideas of what they'd like to accomplish. And then the question is, but how do we start? What part can you learn to do during our master's program
that you can then have the skills to be able to continue to do this work after the program. Because the truth is, 1 year is way too little. You won't be able to do all sorts of things. I talk to my students a lot about the choices that have to be made when at Stanford. It's a buffet, and if you eat everything, you will be sick. But if you sample, there will be a good taste that you can then continue to grow and thrive for the future. So in your case, the challenge would be to identify some piece of this problem that you could research and understand deeply, and how to do need finding at a distance, right? Because from California, you might choose to connect with the agricultural workers in Brazil, or you might try to find local people who you could use to try to understand the problem more deeply, and then to develop something and try it out with them. And we have learned, we used to feel that it was very difficult to design at a distance, but the pandemic has changed everything for us. So now we have a lot more tools to be able to do work at a distance. It's still a little bit challenging to work through time zones and all sorts of things, but we think we can go a long way. The caveat I would say is that none of the faculty at the Stanford GSE have this particular research agenda, right? So far as I know, nobody has done research in exactly this, which is not necessarily a problem. It just means that we would have to help you to connect with other people who have. And that's a little bit more work for you as a student, but those are excellent skills to have, to be able to find the research and to synthesize it such that you can make an argument for a particular design, such that it will turn out as good as possible. I hope that's a helpful answer. E no programa do ICE, especificamente, há uma longa história de compromisso com a educação do campo e os problemas da educação rural, não só no Brasil, mas na África, na Ásia, nos outros países. E então, o foco do programa é política pública, não é? E como é que desenhar programas para crianças rurais, para alunos rurais. Mas existe um compromisso com os problemas desses alunos. Mas não tem um foco específico sobre isso. Ok, muito obrigado. E agora, enfim, trabalhar alguma coisa em cima para, pelo menos, a gente trocar ideia e trilhar um caminho, se for possível, nessa área. Ok. Could I jump in? Yeah, please. So interestingly, sometimes the programs overlap a little. You can do an ICE monograph that attends to technology. You can do a design in LDT that has an international interest. So sometimes the boundary between them is a little fuzzy, and the challenge for you, and of course you could even do one in EDS or POLS where you took other perspectives on the program. The challenge is sometimes to figure out where you have the most sense of home of what you want to do and what master's project you would or thesis you would like to do. And then you can take classes regardless of which program you're in. So if you're in LDT, you can take a course in international comparative education. If you're in ICE, you can take a class in the design and learning experiences with technology. Thank you. Obrigado. Obrigada. Só para completar rapidinho, eu sou professor de uma escola de tecnologias agrícolas, uma escola pública. Então, tem uma relação direta já com isso, até de uma aplicação futura das ações, né, e tecnologias desenvolvidas. Okay. Obrigado. Temos algumas perguntas. O Osmir tem uma pergunta sobre o TOEFL
Então, Osmir, se você puder abrir seu canal, seu microfone e quiser fazer essa pergunta, depois você é a Carla e a Bruna. Nós não te ouvimos ainda, não sei se você já está falando. Ainda não, acho que seu microfone está desligado, se você quiser. Às vezes tem que clicar no microfone e selecionar o canal para funcionar. A gente está ouvindo o clique, tenta falar. A gente pode ir tentando, talvez a Carla. Carla, quer fazer a sua pergunta enquanto o Osmir se organiza? Tenta resolver. Oi. Oi, Tá me Carla. ouvindo? Sim, se você conseguir ligar sua câmera, seria ótimo também. A minha câmera não tá funcionando. Não tem problema. Pode ser. Pode Então, sim. eu tô me formando em licenciatura em matemática, né? Ainda falta mais ou menos 1 ano e meio para me formar. E eu queria saber qual dos programas são mais, é mais indicado para educação matemática. All of them? I will say we have some very good professors who study math education. So that is a strength at the GSE, the Stanford GSE. Eu posso dar um palpite com relação a isso? Eu até mandei no Q&A de volta para Carla, mas depende muito do seu objetivo. Então, qual programa você vai entrar depende do objetivo. Se você quer uma coisa um pouco mais voltada para uma pesquisa mais acadêmica, desenvolvimento da educação matemática no histórico, como que isso se deu no mundo, por exemplo, ou como isso se desenvolve em diferentes países, o ICE parece ser um programa interessante. Se você quer pensar um projeto de como aplicar conceitos de educação matemática em uma ferramenta que vai chegar para os alunos, o LDTI parece ser mais interessante. Se você quer aplicar conceitos da matemática mesmo para o estudo e desenvolvimento da educação, talvez o IDS seja... Não depende do que você quer fazer do seu projeto, o que você quer fazer com o seu curso. Entendi, obrigada. A Bruna... Osmir está aí. Vamos ver, Osmir. Tudo bem agora o áudio? Sim, está ótimo. Assim, a minha dúvida com essa relação à entrada é as notas do TOEFL e de GRE. Porque a gente vê que varia de cada universidade, 100, 110. Se vocês têm uma ideia da média dos alunos que entram. Obrigado. Talvez a Karen pode... Yeah, we don't actually keep we don't keep that statistic. I know that to be read, you have to have on the different scales, but the 100 for the what is that, the internet version, is a minimum at that point. Below that, we don't actually get your application. It's a university cutoff. That's the only test that we have a cutoff for. Obviously, higher is better, but it doesn't mean that you can't be admitted with, Thanks. Yeah. We love our Brazilian students. And I will say, and maybe some of our alumni could speak to this, what's it like to be studying in your second language? I am so impressed with so many students who do this, but I also know it's exhausting. Queria dizer duas coisas. Primeiramente, o GSE ainda não no longer requires o GRE. O GRE não é mandatório para candidatos na escola de educação. Neste ano, só neste ano, just this year? Just this year. Anyway, ok. Mas neste ano você não precisa de GRE.
E queria dizer que inglês é frequentemente um obstáculo para candidatos qualificados para os programas do GSE, das bolsas do Centro Lehman. E se o inglês é o único obstáculo, o maior obstáculo, temos recursos para apoiar um aluno para melhorar o inglês antes de admissão, antes de entrada em Stanford. Mas, como Karen já disse, o mínimo, em geral, é 100 pontos no TOEFL. Mas se a gente tem 90 pontos, podemos discutir as possibilidades de um apoio do centro para melhorar o inglês antes de enrollment em Stanford. Obrigado. A gente tem uma última pergunta que talvez o David pode ajudar a responder. Se as bolsas são disponíveis para cidadãos brasileiros, também para residentes estrangeiros no Brasil? Depende. Só para estudantes brasileiros ou para os residentes no Brasil? Depende, mas o essencial para nós é que o candidato, o aluno, tem um compromisso de voltar para o Brasil e trabalhar para melhorar o sistema educacional do país. Então, não importa se a gente é brasileiro ou mora no Brasil, mas é muito importante que a gente tenha um compromisso de trabalhar no Brasil, voltar para o Brasil e trabalhar no Brasil. Obrigada, David. A Carla quer fazer mais uma pergunta? Bom ver vocês aqui de novo, e eu queria fazer uma pergunta, né, é rápida, né, assim, aquele estudante que ingressa no mestrado e gostaria de continuar no doutorado, né, posteriormente, o processo é algo natural ou requer uma nova aplicação, um novo processo seletivo? New process. Sim, processo novo. Um processo novo. Tá. A gente concorre com todos os candidatos para o programa de doutorado, então não tem um privilégio de continuar sem avaliação. You do have the advantage as a current student of being able to meet the professors, take classes with them, understand what research they are doing, and that might help with positioning your application for the doctoral program, but it is not our master's programs are not pre-PhD program. Well, they're not funnels. Okay, obrigada. Good to know. Temos a Bruna, que acho que tinha levantado a mão, que fez uma pergunta. Tem duas Brunas, Ferreira e Pessim. Oi, Tati, não fui eu não, acho que foi a outra Bruna. Então, outra Bruna. Obrigada. Bruna Ferreira. Podemos começar com o Thomas antes da Bruna Ferreira? Pode ser, Thomas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. A minha dúvida é uma bem administrativa sobre o TOEFL. É que eu vi no site dos programas que a Faculdade de Educação de Stanford espera que a gente mande a nota do TOEFL no início de dezembro, enquanto a aplicação é só acho que na segunda semana de janeiro. Aí eu queria saber o porquê disso, e se seria possível mandar a nota mais próximo junto com a aplicação, porque eu, por exemplo, estou terminando a graduação e esse começo de dezembro é o pior momento que a gente não tem tempo para quase nada, né? Então, queria saber se poderia entregar junto com os outros documentos. Thomas, como essa é uma pergunta bastante direta, eu vou responder para você. Essa pergunta você precisaria enviar
eu recomendo que você envie um e-mail direto para o Admissions Office da universidade, porque você pode falar diretamente com eles, às vezes eles podem ouvir o seu caso e vir com uma resposta pessoal para você. Eu coloquei o e-mail ali no chat e vou colocar de novo para você anotar, ok? Tá certo, obrigado. I will also just mention that they will not let us read the application until the score is turned in. So that's why it's important to have it in as soon as possible. Isso, mas às vezes a possibilidade, não é, professora, de você fechar o pacote até janeiro e incluir em janeiro no pacote final, até ele ser aceito. Mas isso é uma coisa que você tem que verificar diretamente com eles. Essa é a recomendação que a gente recebeu para casos como o seu, de pessoas que estão internacionalmente por conta do Covid também, que a gente entende que tem um delay, tá? Nosso tempo está terminando, mas eu trouxe a Fabiana Freitas. Fabiana, você quer fazer sua pergunta para aproveitar que a professora Karen está aqui sobre LDT? E talvez a Tuane também eu vou chamar para fazer bem rapidinho a pergunta para a gente poder responder nesses últimos minutinhos. Fabiana, você puder ligar seu microfone. Olá. Eu gostaria de saber, professora, a respeito do projeto final. Por exemplo, se for para desenvolver um aplicativo, por exemplo, eu teria que aprender a programar para conseguir criar um protótipo desse aplicativo? Como é que funcionaria isso? Não é a minha área de programação, né? Então, queria saber sobre isso. Muito obrigada. You're absolutely right. This is a common question. You do not have to know how to program for LDT. In fact, we find that we can prototype so many things now with very easy to use tools. So a big focus of our program is how do you test your assumptions without building it first? And that can be paper, and that can be all sorts of other things. And that's a core part of what we do in our seminar. That said, towards the end of the program, when you do know what it is, we do have some funds so that you can hire a contractor to be able to create that first prototype. Don't expect it to be ready to be in the App Store by August, but it will be good enough to be able to test it with real users so that you can have some evidence that it would work. So we work closely with you on that. Definitely, you should not be afraid of technology because you will use many, many different tools during the program, but you do not have to be able to program it yourself. Uma última pergunta para a professora Karen, nesse último minuto, ela é a da Tuane, que está sem microfone. Ela queria saber se vocês já tiveram urban designers no LDT e quanto que questões voltadas à educação urbana são pertinentes ao programa. So urban designers as in designing for urban learners, I hope. We do have a strong interest in the GSE about all kinds of issues related to race, inequality, language, and so on in education. That program is called RILE, and you can find it on our website to see some of the different issues and initiatives that are happening there. And so if the learners or the design challenge you would like to take on is in urban education, that is absolutely included in one of the different options. And you should go ahead and look at the courses offered on explorecourses.stanford.edu to sort of see some of the different topics that you could dive into and how we might support that. I think that's the answer to the question. Correct me if I didn't quite catch it. I think so. Então, a gente reitera que as perguntas que foram feitas, se não foram respondidas completamente, fiquem à vontade para entrar em contato, perguntar de novo, esclarecer melhor, e a gente vai respondendo aos poucos. Depois a gente termina as perguntas e a Débora assume de novo. Deborah is muted. Oh, I thought there was one. Eu achei que tinha mais uma pergunta. Tá. Bem, vai chegar para mim só para eu fechar. Deixa eu abrir aqui o slide de despedida.
Um segundinho. Share. Quando esperamos a tela de Débora, queria agradecer a participação de todos, especialmente de Karen Forcell, de LDT, e também de Débora, ela mesma, que é uma colega e uma amiga admirável para nós. Então, agradeço a sua ajuda, Débora. De nada, David, é sempre um prazer. Reforço as palavras do David, agradeço muito a professora Karen e agradeço os meus colegas e diretores que se abriram, né, nesse esforço de apresentar os programas do Centro Lehman para um público, né? Nosso desejo é de que realmente a gente consiga atrair gente que represente toda a diversidade que a gente encontra no nosso país. Esse último slide é para quem está aqui até o final e quer anotar alguma coisa, para caso não sabe ainda, o nosso site, a gente está no Twitter, está no Facebook, está no Instagram, e tendo alguma dúvida, também temos um link dedicado exclusivamente a isso dentro do site. Está ele inscrito aqui por inteiro, mas entrando no site vocês encontram ele também. Obrigado, gente. Se candidatem, escrevam para tirar dúvidas e espero que vocês se esbarrem em Stanford nos próximos anos. Good luck. We can't wait to see your application.